louvar a Deus e agradecê-lo pelo privilégio de estar participando deste culto em ação de graças, pelos 10 anos, pelo aniversário desta congregação, por hoje estar comemorando os seus 10 anos de existência, uma década, né? Parece que foi ontem, estivemos aqui no dia da fundação deste ponto de pregação há 10 anos atrás. Como o tempo passa rápido. Ao longo desses 10 anos foram muitas conquistas, foram muitos desafios. Quero agradecer ao pastor Ronaldo pelo convite, juntamente com o dirigente, irmão Rubens, e a todos os irmãos que aqui se congregam, bem como a todos que se congregam na área 1. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelos nossos irmãos que vieram de outras congregações. Quando nós começamos esse trabalho, era apenas um ponto de pregação. Eu quero aqui fazer referência aos obreiros, dirigentes que por aqui passaram e que deixaram as suas contribuições para que esse trabalho estivesse da forma como ele está hoje. Nosso sonho, nosso projeto, quando estive aqui como pastor dessa área, nós não conseguimos realizá-lo plenamente, porque nós queríamos ter saído daqui e ter deixado o templo construído. Era um sonho, mas nem sempre é como a gente quer. Mas o sonho continua. Aleluia! Glória a Deus! E o pastor Ronaldo agora, juntamente com o irmão Rubens, está com esse desafio e eu creio que Deus vai dar graça, recursos para que esse projeto seja viabilizado. Quando nós indicamos o irmão Lucas Oliveira, que hoje é pastor na Assembleia de Deus em Barra do Corda, nós colocamos ele aqui com esse propósito. Lucas, eu vou te mandar para... A gente usa essa expressão, vou te mandar, porque quem manda é Deus, né? Mas como homem a gente usa essa expressão, vou te mandar lá para a congregação Sol da Justiça com uma missão. E a missão de você, além de pastorear, de cuidar dos irmãos, de ganhar almas para Cristo, de discipular, você tem a missão de construir o templo. Você não vai estar sozinho, nós vamos estar segurando nas suas mãos, apoiando, ajudando. Irmãos, nós chegamos a negociar esse terreno bem aqui na frente. Na época, nós chegamos a negociar o terreno por R$60 mil. O pastor Ronaldo, que é o homem do dinheiro da igreja, tem conhecimento disso. Fizemos um empréstimo no Banco da Amazônia. O irmão nos ajudou emprestando o seu nome para fazer esse empréstimo, porque esse empréstimo já foi quitado. Esse empréstimo já foi quitado, a igreja pagou esse empréstimo. Fizemos um negócio, mas só que esse terreno é de herança. Vários irmãos. E tem uma irmã que não aceitou o negócio. Essa irmã que não aceitou o negócio, ou a realização do negócio, ela tem problemas mentais. E aí ficou assim. Não tivemos como efetivar o negócio e o dinheiro foi invertido em outra coisa. Foi invertido em outra coisa da igreja, a igreja pagou a conta. Depois tentamos comprar os terrenos, mas nunca foi possível. Às vezes aparece o terreno, mas a gente não tem o dinheiro na hora para comprar. E aí está o desafio dos irmãos aqui da congregação, da área 1, que é construir a congregação. O templo físico, a congregação, que somos todos nós, ela está construída. Ela iniciou há 10 anos atrás, pequeno grupo, o grupo vem crescendo. É claro que muitos desafios ainda existem e o grupo precisa continuar crescendo, mas vem crescendo. E por aqui passou o irmão Edilson, que foi o primeiro dirigente do ponto de pregação, muito contribuiu ele e a irmã Raira e a família com esse trabalho, muito contribuiu. Depois veio o irmão João Pessoa, que era um irmão que morava aqui em Bacabal, hoje não mora mais aqui, e por conta do trabalho dele, ele era gerente de uma revendedora de pneus, ele foi embora, né, para Teresina, e viraram para outra, acho que Bahia, certo que ele passou pouco tempo, mas também deixou a sua contribuição, deixou o seu legado. Depois o irmão Agenor assumiu
provisoriamente, você assumiu um tempo, enquanto o Agostinho chegou, né? Um tempo provisoriamente, e até que nós enviamos o Agostinho, que passou também uma boa temporada contribuindo com esta obra. A irmã Ângela desenvolveu aqui um trabalho muito bonito com as crianças, um trabalho lindo com o departamento infantil. Depois veio o irmão Lucas, que também deixou aqui o seu legado. Os irmãos ainda hoje se lembram do Lucas, né? Um jovem muito talentoso, muito dinâmico, e Deus separou para o ministério pastoral, e hoje está trabalhando com o Senhor Jesus ali na cidade de Barra do Corda. E atualmente Deus mandou o irmão Rubens, que também é um homem dinâmico, com a sua esposa. Quando o irmão Rubens chegou aqui, e foi desafiador para ele, porque logo estava finalizando a pandemia a gente sabe como foi comprometedor o trabalho, né? Sofreu o trabalho de uma maneira geral. O irmão Rubens veio, e logo que ele chegou, 2 famílias saíram da congregação. É um baque, né? Com uma congregação pequena, é um baque. Saiu a irmã Raira, que mudou-se para outro bairro com a família, irmão Edilson, e depois o irmão Silas, logo em seguida também saiu, foi morar na Coab 3, e hoje está se congregando comigo, né? Deixa eu comer as coisas. Está se congregando comigo lá na Coab 3, onde nós estamos pastoreando hoje na área 5. E depois eu soube que saiu mais uma família, né? José, que também era muito ativo. Então assim, eu sei que trabalho sofre, trabalho pequeno quando sai, mas Deus está mandando outras, né? Deus está mandando peças de reposição. E aqui está o irmão Bartolomeu, a irmã Cícera, esse novo Bartolomeu, não é isso? Esse casal que está aqui hoje, aceitaram Jesus, estão ganhando almas, como nós vimos aqui no depoimento dela. Isso é maravilhoso. Deus tem os seus planos, tem os seus propósitos, e muitas outras almas virão para esta congregação, e esse trabalho vai avançar, vai crescer, porque o trabalho não é meu, o trabalho não é do pastor Raposo, o trabalho não é do pastor Ronaldo, o trabalho não é do irmão Rubens. Nós somos apenas vasos, instrumentos, com os quais Deus conta para realizar o seu trabalho. Hoje é o pastor Ronaldo, amanhã pode ser outro pastor. Hoje é o irmão Rubens, amanhã pode ser outro dirigente. E o trabalho não para, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Então que Deus abençoe e continue abençoando os irmãos que aqui trabalham. O irmão Pablo, que está aqui já há muito tempo, né? Veio da congregação Boas Novas, como líder de mocidade lá, está aqui se congregando já há muito tempo. O irmão Agenor, que também já está desde a fundação, né? O irmão Agenor está desde a fundação. E outros irmãos, né? E as irmãs que sempre têm estado aqui. Bem, vamos agora fazer uma leitura da palavra de Deus. Como é um culto de gratidão, quero aqui agradecer a Deus por estar com os irmãos e ler um texto que nos fala sobre como é bom nós agradecermos, reconhecermos que tudo que nós temos, que tudo que nós conseguimos, que tudo que nós realizamos, que tudo que nós fazemos, nós devemos a Deus. Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida, Ele que dá, Ele que tira, Aleluia. Ele que concede. Salmo de número 103, por favor. Salmo 103. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Estou lendo na versão nova atualizada. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra,
assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe os que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que os guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabelece o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Aleluia. De agradecimento a Deus por Glória essa palavra. Glória a Deus, aleluia. E também por hoje estarmos aqui agradecendo, adorando e bendizendo ao nosso Deus por esses 10 anos de existência desta congregação. Querido Deus, querido Jesus, aleluia. Nós te adoramos, nós bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Meu Deus. A nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, a nossa gratidão por esta congregação. Glória a Deus. Por todos os dirigentes que por aqui passaram, que deixaram o seu exemplo, o seu trabalho, o seu legado. Por todos os obreiros que por aqui passaram. Por todas as irmãs que por aqui passaram, que cantaram, que adoraram, que oraram, que intercederam, e por todos aqueles que por aqui ainda estão e continuarão aqui fazendo a tua obra. Deus, fortalece este trabalho, ajuda este trabalho, faça ele crescer, faça ele prosperar. Os crentes que aqui se congregam sejam unidos, sejam alegres, sejam dinâmicos, se apaixonem por esta obra, investam nesta obra e neste trabalho. Dá ao teu filho pastor, ao teu filho que hoje está aqui como pastor Ronaldo, ao teu filho irmão Rubens, que é o dirigente desta congregação, a graça, a ousadia, para que eles consigam realizar o projeto desta congregação no termo da estrutura, que é construir um templo para esta congregação. Aleluia. Deus eterno, abre as portas, Senhor. Tu és o dono da prata e do ouro. Aquilo que nós não podemos fazer com os nossos próprios recursos, com as nossas limitações, o Senhor faz, porque tu tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Oh, glória a Deus. Por isso, meu Deus, nós te pedimos este culto de agradecimento. Quando esta congregação faz 10 anos de existência, quando começou com um pequeno trabalho, com um pequeno ponto de pregação, que esta congregação cresça, que esta congregação multiplique o número de crentes, multiplique o número de contribuintes, multiplique o número de servos, de obreiros, para que esta obra avance e que o teu nome seja glorificado. Meu Pai eterno, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós temos lido o Salmo de número 103. É um salmo com 22 versículos. Nós vamos meditar em todo o salmo. Quero destacar aqui alguns versículos. É uma mensagem, não é uma mensagem temática, é uma mensagem textual. Vamos pegar o texto e refletir um pouco nesses 20 minutos que nos faltam para o horário do culto. Eu quero começar no versículo 1 do Salmo de número 103, quando o salmista diz: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista ele está conversando com a sua própria alma, e ele está fazendo aqui uma provocação à sua alma, para que ela venha exaltar, para que ela venha glorificar, para que ela venha enaltecer ao Senhor. Mas não é só a alma que expressa os nossos sentimentos, porque o homem ele é dotado de corpo, alma
e espírito. Todos nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O homem é um ser tricotômico. Ele tem matéria, que é o seu corpo, é um invólucro da alma. Ele tem a alma, que expressa sentimentos, emoções. Por isso que a gente ama, por isso que a gente se entristece, por isso que a gente se alegra, porque isso é inerente à alma. E tem o espírito, que se comunica com Deus. Então nós temos corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Tessalônica, ele diz que todo o nosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o crente, o servo de Deus, a serva de Deus precisa conservar corpo, alma e espírito. É uma tricotomia que agrade a Deus. Nós temos que estar bem espiritualmente. O espírito tem que estar na presença de Deus. A nossa alma, que representa as nossas emoções, os nossos sentimentos, precisam ser controlados por esse espírito. E não só pelo nosso espírito, mas pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós, que habita dentro do nosso interior, do homem interior. Que o nosso corpo precisa corresponder à expectativa de que na presença de Deus nós nos ajoelhamos, na presença de Deus nós cantamos, na presença de Deus nós enaltecemos, na presença de Deus nós nos alegramos, na presença de Deus nós sentimos o poder do Espírito Santo, na presença de Deus nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É com o nosso corpo que nós chegamos aqui, foi com ele que nós chegamos aqui. Os nossos pés fez com que nós caminhássemos e chegássemos aqui, abrindo a nossa boca, abrindo os nossos olhos, abrindo nossos ouvidos. Nós compreendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O salmista então diz: bendiga minha alma ao Senhor. Quando ele diz bendiga minha alma, ele diz: e tudo que há em mim. Glória a Deus. Tudo que há em mim, com toda a minha força, com toda a sua força, você precisa adorar a Deus. Você sabe que você é um adorador. Jesus diz na sua palavra que nós somos adorador. E ele nos dá a lição que os verdadeiros adoradores, um texto do Evangelho de João, quando ele conversa, quando ele dialoga com a mulher samaritana, ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós estamos aqui nesta noite para adorar a Deus. E a nossa adoração é a expressão do nosso sentimento. A nossa adoração é a expressão do nosso coração. A nossa adoração também, ela caracteriza-se pela nossa obediência a Deus. A nossa adoração também se caracteriza pela nossa comunhão com Deus. A nossa adoração também, ela também representa a nossa dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus. O que é que nós somos sem Ele? Nada. Mas com Ele nós somos o quê? Mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus com tudo que você é. Com tudo que você tem. É o que o salmista está dizendo aqui. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo quanto tem fôlego, disse o salmista escrevendo o salmo de número 150. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O louvor faz parte da adoração. Mas quando o salmista fala de bendizer, de exaltar, é a adoração plena. E a adoração plena eu aprendo com Abraão. Abraão, para mim, é o maior exemplo de adorador. E sabe o que é adorar a Deus? É entregar o que você tem de melhor para Deus. Abraão, ele entregou sem reserva, sem duvidar, porque ele é o pai da fé. Ele acreditou na promessa de Deus. Aleluia. E dele sairia a sua descendência, e a sua descendência seria como a areia da praia. Ele acreditou, mas quando Deus pediu o seu filho, oferece-me Isaac como sacrifício, ele não hesitou, ele não duvidou, ele não deixou de acreditar. Embora o coração estivesse tão triste, tão amargurado, ao subir ao Monte Moriá, ele chega no pé do monte e fala para os seus assessores: fiquem aqui. Estou usando a linguagem de hoje, né? Assessores, fique aqui. Na verdade, o mordomo, porque eu e o rapaz iremos ao monte a adorar. E tendo adorado, nós retornaremos. Então ele estava entregando tudo que ele tinha a Deus. E quando ele estava preparando lá o holocausto, colocando Isaac sobre o altar, porque o Isaac já tinha dito: pai, eu sei que está tudo pronto, eu estou vendo fogo,
estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí Abraão diz para o seu filho: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. E quando ele prepara Isaac, Isaac é o tipo de Cristo, Isaac representa Cristo, porque ele poderia, como já um jovem, não ter aceitado se tornar sacrifício, mas ele espontânea e voluntariamente aceita a obediência ao seu pai e se coloca sobre o altar. E quando Abraão pega o cutelo e para decapitar, para imolar o rapaz, Deus brada do alto céu: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abraão adorou por tudo que ele tinha. Quem está entendendo esse mistério? Glória a Deus, aleluia. O salmista, nesta noite, ele nos convida a exaltar, ele nos convida a engrandecer, a enaltecer a Deus com tudo que nós temos, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade intelectual, com toda a nossa vida, com todo o nosso vigor, com toda a nossa fala, com toda a nossa voz, com todos os nossos olhos, com todo o nosso tato, audição, paladar, olfato, com tudo que nós temos na nossa vida física, na nossa vida emocional, na nossa alma e no nosso espírito. Adore a Deus com tudo que você tem. Glória a Deus. Bendiga ao seu santo nome. Com tudo que você tem emocionalmente, com tudo que você tem fisicamente, aí estende-se ao aspecto material. Eu devo adorar a Deus com os meus recursos, eu devo adorar a Deus pelo meu emprego, você deve adorar a Deus por aquilo que você tem, pelo pão de cada dia, você deve adorar a Deus pela vida que você tem, porque é Ele que concede a vida, Ele é o autor da vida. Aleluia. O salmista me faz esse convite para você nesta noite, igreja querida de Cristo Jesus. Glória a Deus. Bendiga minha alma ao Senhor. Versículo 2. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós temos muita facilidade de esquecer. Muita gente esquece de ser grato a Deus. De onde você veio, onde você está hoje. Não esqueça da sua trajetória. Não esqueça de onde você veio. Verdade. E onde você está hoje. Eu não estou falando não é nem no aspecto material. Pela graça de Deus, Deus tem sido bondoso para conosco. Tem nos dado, tem nos proporcionado coragem, estratégia para trabalhar, para conquistar, para alcançar, para ampliar. Mas eu estou falando na vida espiritual principalmente. O que nós éramos no passado. O que você é hoje, pela graça e a bondade de Deus, não é pelos seus méritos. Eu estou aqui como pastor, não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Aleluia. Você está aqui cantando no vocal, não é porque você é boa, é porque Deus é bom. Glória a Deus. Você canta, você prega, você ora, você evangeliza. Você foi perdoado dos seus pecados, não é porque você é merecedor, é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, a cada amanhecer. E as misericórdias de Deus não têm fim. Aleluia. Por isso que o salmista diz: bendiga, exalte, enalteça, engrandeça ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só de seus benefícios ou de seus feitos. Não esqueça dos benefícios que Ele tem lhe concedido. Glória a Deus. Quais são esses benefícios? Você tem inúmeros benefícios. Todos nós temos inúmeros benefícios. Mas o maior deles, eu poderia citar sem dúvida nenhuma, é a salvação em Cristo Jesus. Verdade. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Tem um hino que eu gosto muito do Osé de Paulo, não sei cantar, mas ele: a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, salvou-me por Deus, foi aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. E uma especial, minha mais velha, preste atenção, que eu já fiz a melhor coisa
que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas boas já aconteceram na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Eita Eu glória. ter casado com a irmã Cléia deve ter sido uma coisa muito boa. Eita glória. Glória a Deus. Eu ter casado com a missionária Karine foi uma das coisas melhores que eu já fiz no mundo. Glória a Deus. Mas não foi melhor do que aceitar Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Você investir naquele negócio foi uma coisa boa. Você ter estudado, ter se formado para conseguir um bom emprego foi uma coisa boa. Mas a melhor coisa que você já fez não foi comprar um carro novo, não foi reformar a sua casa, não foi arrumar um casamento, não foi viver bem. A melhor coisa que nós já fizemos foi aceitar Jesus como nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso o salmista diz: eu vou agradecer a Deus, eu vou exaltar a Deus, eu vou adorar e não vou me esquecer. Aleluia. Você não pode se esquecer do que Jesus já fez por você. Você não pode se esquecer do que Ele ainda fará por você. Ele virá, levará para si um povo santo. Glória a Deus. Aleluia. Então não se esqueça dos benefícios de Deus. Pastor, pode ser coisa pequena. Dentro de uma visão humana pode ser pequena, mas é coisa grande. A alegria que você tem aqui do Espírito de Deus não tem Glória a dinheiro que pague. Deus. Aleluia. Não tem terapeuta ocupacional que você vai lá no consultório, passa meia hora, 30 minutos, uma hora, paga 300, 400 reais para tirar aquele sofrimento momentâneo de um terapeuta ocupacional ou de um psicólogo. E nada contra esses profissionais, acho que eles têm um papel fundamental dentro de um contexto social, mas o que nós temos, o que nós recebemos não é a ação de um terapeuta ocupacional, o que nós recebemos não é a ação de um psiquiatra, o que nós recebemos não é a ação de um psicólogo. O que nós recebemos, alegria viva, permanente, é a ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tá só o bagaço. Verdade. Depois de muita luta, de um dia de muita luta, de problema, às vezes decepção, frustração com alguém, no negócio, no trabalho, no emprego, na família, mas quando a gente chega na presença de Deus, às vezes faltam até mesmo palavras para expressar diante de Deus, mas a Bíblia diz que quando nós estamos nesse estágio, o Espírito de Deus, Ele geme conosco, ou Ele ora conosco com gemidos inexprimíveis, Ele leva a presença do Pai, a minha dor, a tua dor, o teu sentimento, a tua tristeza, e Ele transforma a tristeza em alegria, a dor em paz e harmonia. Glória a Deus. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Aleluia. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque Ele nos ama. Glória a Deus. Ele nos preparou para isso antes da fundação do mundo, já estava escrito. E quando nós éramos, diz o salmista, uma substância ainda informe, a mão de Deus já estava dizendo: essa aí me pertence, essa aí me pertence. Eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu tenho um projeto de salvação. Aleluia. Então a melhor coisa que você fez foi aceitar Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça disso. Não faça como aqueles 9 leprosos que receberam a cura Só um voltou. e só um retornou para agradecer. Verdade. Você já foi curado. Glória. Você já foi curado. Aleluia. Feridas físicas, feridas emocionais e Verdade. feridas espirituais. Verdade. Não esqueça, o versículo 3: é Ele quem perdoa
todas as suas iniquidades. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Profeta Isaías, no capítulo 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Não é Maria, não é Tomé, não é Pedro, não é João. Quem perdoa as nossas iniquidades é Cristo Jesus. Glória a Deus. Não esqueçamos disso. Agradecemos a Deus por isso. Aqui é uma agência missionária. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é um trabalho do Senhor, onde os crentes vão para as ruas, onde os crentes vão para os hospitais, onde os crentes vão para as casas uns dos outros para levar alívio, para levar paz, para levar esperança, para levar transformação, para levar libertação, para levar cura, para levar perdão. Glória a Deus. Porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. O versículo continua: Ele que sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Texto de Isaías, para completar o versículo que eu estava citando. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos Sarados. Glória a Deus. Crente não é para viver doente. Verdade. Pastor, mas nós estamos no corpo físico que a gente pode adoecer. É natural isso. A gente adoece, a origem da doença, das enfermidades, são várias as origens. Pode ser um problema genético, hereditário, que a gente traz dentro da nossa carga genética, do nosso DNA. Por exemplo, quem tem pais, tem diabetes, tem uma tendência, se não se cuidar, se não preservar, se não ter cuidado com a alimentação, com a atividade física, tem uma tendência a ser diabético também. É uma herança hereditária. Ou problema cardíaco, pressão alta. Quem tem familiares, pais com esses problemas, também tem tendência. Mas tem doenças que é ocasionada por você não se alimentar direito, por você não fazer nenhuma atividade física, ter uma vida sedentária. E tem doenças que são cargas demoníacas. Cargas demoníacas. Mas Jesus está dizendo, independente da situação, independente da origem da doença, independente da origem da enfermidade, se é física, se é de origem genética ou espiritual, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores e curou todas as nossas enfermidades. Aleluia. Eu preciso tomar posse disso. Você, como crente que tem fé, tem que exercitar a fé. E se estiver doente, claro que tem os recursos da medicina, mas você tem que acreditar no Deus que tudo pode fazer e na promessa que está na Bíblia. Ele tomou sobre si as nossas dores e Ele nos curou, nos sarou. Aleluia. Mas Ele nos sarou principalmente da chaga maior. Qual é a chaga maior, meus irmãos? O pecado. Essa é a maior chaga, a maior doença que o ser humano traz consigo desde a sua origem, desde o seu nascimento. A palavra de Deus diz em Romanos que todos os homens pecaram e separados ficaram da glória de Deus. E acrescenta Paulo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Então é Cristo, é Deus, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, que perdoa as nossas iniquidades e que sara as nossas enfermidades. Para encerrar, eu vou pular para o versículo 5. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. Quem quer ter as forças renovadas aqui? Aleluia. Glória a Deus. Você já parou para pensar que Deus está dizendo que as nossas forças elas são renovadas como as forças, como a águia? Aleluia. A águia é um pássaro extraordinário que serve de exemplo, que serve de ilustração para o crente. Quando ela está aproximadamente com 40 anos de idade, ela tem duas opções: de morrer, porque ela está velha, ou de se renovar. Está diante de você dois caminhos: morrer
E essa morte pode ser a morte espiritual, porque você não tem força para orar, você não tem força para cantar, você não tem força para ler a Bíblia, você não tem força para se congregar, você não tem mais coragem para evangelizar, para visitar alguém, para discipular, para ir para o culto de doutrina. Você está fraco. Mas Deus quer renovar. Só que para Deus renovar a nossa vida, nós temos que ter atitude. A águia está diante desse caminho. Ela morre porque ela está velha, as unhas já estão muito grandes, as asas estão pesadas demais, ela não tem mais força para voar, ela não tem mais força para caçar, e ela está fadada à morte. Só que ela tem no seu interior, né, no metabolismo, e outra expressão que a gente poderia usar aqui, o instinto. Ela tem no seu instinto a capacidade. A gente sabe que o pássaro é um animal, ele não raciocina, mas tem instinto, os animais têm instinto, você sabe disso. Não raciocina como ser humano, nós somos seres racionais, os animais são seres irracionais, mas tem instinto. Então ela voa para o alto monte, para o pico mais alto, e lá ela tem um processo de sofrimento. Ela começa com o seu bico, que já não é mais resistente, começa a picar as suas próprias unhas, caem as suas unhas. E quando nascem as unhas novas, ela começa a tirar as suas próprias asas. Ela fica despenada. O bico cai e ela passa por um processo de renovação. Você pode fazer essa pesquisa na internet que você vai confirmar o que eu estou dizendo aqui. E alguns dizem que ela sai dali, depois desse processo que é muito doloroso, de vários dias, para sair o bico, para sair as asas, as penas das asas, para sair as unhas e nascer tudo novo. Ela sai de lá voando nas alturas para viver mais ou menos 30 anos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para viver 30 anos. Não é linda essa história? Aleluia. Assim tem que ser com cada um de nós. Verdade. Nós precisamos ser renovados. E Deus é tão bom que nos renova. Glória a Deus. Eu acho interessante o ciclo da natureza. Eu fico observando quando chega no final do ano, no último dia do ano, 31 de dezembro, parece que a gente recebe assim, uma carga de renovo. Glória a Essa Deus. renovação vem diária. É a oração, é a leitura da palavra de Deus, é se congregar. A gente vem para um culto como esse, é daqui renovado. Mas assim, eu fico pensando que no final do ano, quando é dia 31, tudo que a gente planejou para o ano 2022 que a gente não alcançou, a gente cria novas expectativas. E melhor estar na presença de Deus lá no culto no tempo central. Culto da virada. Não vá para a praia, não vá para a casa de um amigo, vá depois do culto. Depois do culto você pode ir, mas antes vá adorar a Deus, entregar a sua gratidão pelo ano que passou e renovar-se para enfrentar mais um ano de trabalho, de luta, de vitória, de conquista. Pode ser de dificuldade, mas Deus na frente nos renovando cada dia. Glória a Deus, Eu fico aleluia. pensando, pastor Ronaldo, que esse ano que está passando, aí chega o dia 31 e a gente se renova. Vem nova força, vem novo desejo de ler a Bíblia, novo desejo de pregar, de ser melhor pregador, de ser melhor cantor, de ser melhor líder. É a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso que o texto está dizendo aqui, para encerrar, é Ele que enche de bens a tua vida, de modo que a tua mocidade se renova como o da águia. Meus irmãos, nós podemos envelhecer fisicamente, é natural do homem o envelhecimento, ninguém vai escapar disso. Meu Deus. Então uma criança aí. Mas um dia desse eu tinha 40 e já tenho 53. Eita, glória. Olha. Se tudo morrer até lá, que Deus que eu não quero que isso aconteça, minha Cléia. Não parece não que o pastor tem 53, não. Não parece não. Moisés já tem quase 55. Oh. É a vida, né, Aleluia. Janete? Mas o Moisés se renova a cada dia. A Janete, Glória. sabe? Aleluia. Colega. Essa renovação espiritual, ela reflete no físico. Nós envelhecemos fisicamente, é natural, mas nós somos jovens diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Criança glória a diante de Deus. Deus. Glória a Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para Para sempre. sempre. E Aleluia. esta amada congregação Eita, glória. Aleluia. continue crescendo, avançando, se renovando, que os seus líderes se renovem, porque nós precisamos do renovo, de coragem. Tem dia que a gente está cansado, não quer vir para a igreja, está desanimado, mas aí a gente recebe uma palavra, uma mensagem de alguém, Deus nos renova e nós prosseguimos realizando
a obra que Deus nos confiou. Muito obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus.